episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e sempre tenho o privilégio de receber pessoas que, assim como eu, vão passar muito conteúdo e muita experiência para vocês por aí. E se você é novo no canal, já se inscreve. Estamos em todas as plataformas digitais, conteúdo todos os dias, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e a cada 15 dias um episódio novo. Mas eu gosto sempre de colocar os cortes aqui para já ir aquecendo vocês. Então se inscreva no canal. E esse episódio, assim como vários que nós temos no canal, não serve só para você. Compartilha com a família, com amigos, com colegas das empresas, gestores, aquele que você quer dar um feedback, mas não pode, compartilha que com certeza vai ter um conteúdo muito legal para ele. E hoje, olha, eu confesso que eu tô até tensa para fazer esse episódio, porque ela que é palestrante, treinadora e mentora especializada em voz e em comunicação. Com uma formação diversificada, ela já impactou empresas de renome como Apple, Itaú e Ambev, treinando centenas de profissionais. Já mentora milhares de líderes, incluindo personalidades como Monja Cohen, Roberto Chinanchik, Maite Carvalho e Arthur Chinanchik. E tem outros nomes, que talvez eu esteja desatualizada aqui nessa mini bio. Noiva do Caio e mãe da simpática cachorrinha, que eu já sei que tem Instagram, eu vou pedir para ela falar, da Meli. Letícia descobriu, após sua formação em fonoaudiologia, que sua verdadeira vocação ia além de cuidar da voz. Sua missão é transformar a voz de um poderoso instrumento de influência e liderança. Atualmente, ela se dedica a ajudar líderes a descobrirem e utilizarem suas vozes para construírem comunicações impactantes, criando pontes para o sucesso. Letícia, muito obrigada por hoje estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fê. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. E olha, adorei a apresentação. Ai. Já deixo aqui o Insta da Meli. É uma cachorrinha Corgi. Então é Meli Chanel Corgi, que Chanel era o primeiro nome dela quando eu fui adotá-la lá na Itália. E ela é aquela cachorrinha que a rainha tinha uns 30. Sei. Tem ela, mas ela é diferenciada, né? Tem um ela carisma é diferenciada, único. gente, porque ela realmente... Ela tem várias coisas, mas eu vou deixar o pessoal pra seguir ela lá no Instagram pra descobrir. Porque, inclusive, teve todo um perrengue, né? Pra trazê-la da Itália para o Brasil. Fiquei um tempinho por lá, um ano morando na Itália. Mas depois a gente conta dessa parte, né? Ah, mas olha, quem já segue a Letícia, porque eu tenho certeza que tem um público ali, sabe bem o que foi trazer ela para o Brasil, né? E que ansiedade, que desespero, né? Somado a todas essas notícias que a gente acompanha. Então, ó, quem não sabe dessa história que a gente está conversando, já vai lá no Depois Insta, já dá que uma com olhada. certeza vai conseguir puxar toda essa história, né? Não, e no LinkedIn foi onde mais bombou. Quando eu falei da Meli, a gente tem ali umas 800 curtidas no LinkedIn. Olha! Pra você ver como a parte humana e autêntica conecta. Com certeza. Que já é algo que a gente vai falar aqui hoje também. Nossa, com certeza. Muito obrigada por estar hoje aqui, por poder compartilhar. Para quem ainda não viu, gente, quem acha que é só ligar o microfone e a câmera, não, já teve um aquecimento de voz aqui. Eu descobri que eu estou bem ineficiente. Então, fiquem aí até o final que muitas dicas vão surgir. Mas antes dessa mini bio, que é linda e me dá até um desafio de ler ela com todo o porte, toda a robustez que você tem, eu gosto sempre de começar querendo saber quem que é a Letícia por detrás de toda essa mini bio que no LinkedIn, obviamente, impressiona e inspira muita gente. Essa é uma ótima pergunta que eu, inclusive, gosto de fazer com os meus mentorados também. Eu sempre falo, e se você estivesse num podcast e a pessoa te perguntasse quem você é, além da sua profissão, o que você responderia? Quais são os primeiros adjetivos que vêm na sua mente para te descrever? E uma vez, realmente foi uma pergunta de podcast que fizeram para mim, e depois eu comecei a trazer isso como exercício para os meus mentorados, e a primeira vez que me perguntaram isso, eu falei logo de cara, eu sou uma pessoa jovem, inovadora e incansável. Se tem uma coisa que eu sou, aquela pessoa imparável, eu nunca consigo parar totalmente. Eu estava agora mesmo, final de semana na Bahia, mas estava lá já tendo 1 milhão de ideias, inclusive foi assim que surgiu o novo lançamento, que a gente vai até contar aqui com a Monja Cohen. Então, uma das principais características da Letícia, além da profissional, é que a minha cabeça está sempre trabalhando em novas ideias e executando. Eu não consigo ficar parada. Eu sou bem agitada mesmo e sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quando as pessoas falam, mas agora você vai ter um momento de descanso e não de trabalho, eu falo assim, eu não consigo separar tão bem as coisas, porque quando a gente trabalha com o humano, com a história das pessoas, eu tô sempre ligada, assim, nossa, pensei numa coisa, lembrei da Fê, deixa eu mandar para ela.
Então, eu tô sempre em contato com as pessoas. Essa é a Letícia, uma pessoa muito inovadora, incansável, imparável e que realmente está sempre focada em entregar o melhor resultado. É isso que eu ia falar, e que gera muito resultado para todos que estão ao seu redor. Eu sou uma das agentes que estou ao redor de vocês, sei muito bem, então quando você traduz mesmo, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Quando a gente tem o nosso pitch de contar quem nós somos e quem está ao redor fala, nossa, realmente é isso mesmo, é porque é o genuíno nosso. E conforme eu fui estudando, né, para fazer aqui a nossa curadoria, traz muito da sua história, do momento em que você está fazendo sua formação em fonoaudiologia e você descobre que é muito maior do que só estudar a voz. Você entende que tem uma oportunidade no aspecto de você gerar um impacto. E aí, como que você chega até o dia de hoje? Até para quem está acompanhando ainda só o final da história, como que essa história começa? Olha, essa história é longa, viu, pessoal? É. Apesar de eu ser jovem, é uma história longa. Bem O longa. capítulo pode ser o dia inteiro, tá, Lê? Pode ficar aí contando todas as histórias que vai ser incrível pra ouvir. Não, porque eu ia falar, uma vez eu fui pra um podcast, aí a gente ficou só na parte da minha história. Eu falei, ocupou tudo. Tudo. Deu direitinho, os minutos foram todos preenchidos. Então, eu vou resumir aqui, trazer os pontos Tá. principais, mas assim, de uma forma bem resumida, eu sou aquela pessoa que eu não consigo ficar ali só em uma coisa. Então, quando eu estudei fonoaudiologia, era muito sobre doença, sobre reabilitação. E aí, quando eu fui fazer a pós-graduação em voz, era muito sobre reabilitação vocal ou treinamento de cantores. Inclusive, já atendi até a Luísa Sonza. Olha! E aí, eu falei, puxa, mas só isso? Que tem uma hora vai começando a repetir, né? Então, os problemas vão começando a ser sempre os mesmos, os exercícios se repetem. E eu sou aquela pessoa que eu gosto da novidade. Eu falei, puxa, mas a voz, ela vai muito além. Até quando eu ajudava um cantor, que foi uma das pós que eu fiz ali, eu falei, puxa, ele até tá cantando bem, a voz tá preparada para cantar. Só que na hora que ele fala, parece que é uma voz totalmente diferente. A voz cantada não condiz com a voz falada. E aí, quando essa pessoa vai fazer uma entrevista, ela parece uma pessoa totalmente diferente de quem ela é. Olha que interessante. Super. Então, as pessoas não tinham muito essa consciência, né? Que voz cantada é diferente de voz falada, que é diferente de voz profissional e como você se prepara para falar. E se você não tem essa consciência, tem gente que me fala assim, Letícia, eu fui trabalhar minha voz, eu faço aula de canto. Eu falo, mas você gosta de se ouvir quando você para se ouvir numa entrevista, num podcast? Não, eu gosto mais de me ouvir cantando agora. Eu falei, porque são vozes diferentes, né? Então, já fica uma pergunta aí pro pessoal, você gosta de se ouvir? Que nota você daria de 0 a 10 para sua própria voz? Eita. E quem tá aqui pensando, Letícia, mas eu vou fazer uma aula de canto para melhorar a voz. Você vai melhorar a sua voz cantada. No dia a dia, você tem que falar e ter uma voz profissional ali, não uma voz de canto. Então, assim, fui descobrindo várias coisas, desde essa parte de voz cantada, e fui indo mais além. Então, fui estudar programação neurolinguística, neuroliderança, como que eu faço para realmente criar um impacto positivo pela forma como eu falo, como eu faço para inspirar a partir da minha voz. E aí eu fui englobando várias coisas. Depois fui estudar marca pessoal, branding, marketing. E aí eu não parei até agora, tá, gente? Eu continuo estudando. E nem vai parar, eu tenho certeza. Então eu continuo estudando, aplicando, criando. Essa sou eu. E hoje, qual o seu foco? Então, pensando que você foi ampliando desde cantores, foi entendendo da importância de você ter a sua voz, a sua autenticidade. Hoje, quem que é o público que você predominantemente atua? Líderes. Tenho vários programas, né? Mas o principal, os que fazem um programa comigo, porque hoje eu tenho o Instituto Letícia Pacheco também, são os altos executivos, lideranças, empresários e pessoas que querem influenciar cada vez mais a partir da sua voz, da sua história. Só que também tem aquela coisa, né? A pessoa às vezes chegou num alto cargo, ela não vai querer se jogar no mundo da internet, começar a falar dela sem ter uma estratégia bem definida ou só contratando uma agência que atende um influenciador pequeno. Ela quer ter certeza que ela vai ter o melhor auxílio com alguém que realmente entende da sofisticação da comunicação dela, que vai conseguir ajudá-la a colocar essa voz para fora, digamos assim, de uma forma estratégica. Então, tenho atuado muito com esses líderes que querem construir uma comunicação estratégica e até um plano B. Então, alguns me procuram e falam, Letícia, eu já estou aqui há 50 anos. Apareceu na minha caixinha de perguntas lá dos stories. Uma mulher que escreveu assim, mãe, 50 anos, C-level. Sinto que eu já gabaritei o que eu tinha para gabaritar na vida. E agora eu quero inovar, fazer outra coisa. Sim. E eu falei, poxa, deixa eu escutar mais essa pessoa.
Então, ou geralmente a pessoa quer buscar mais conselhos, né, ser mais conselheira, entrar em novos conselhos. Às vezes a pessoa já até começou, já fez algum curso de conselheira, entrou em alguma ONG, mas ainda não consegue ser remunerada por isso. Sim. E eu consigo ajudá-la através da história dela, porque ela começa a ser mais conhecida, mais requisitada, e usar melhor as triangulações, os contatos que ela tem, entrar num conselho que realmente seja remunerado. E tem aquelas pessoas que eu falo, puxa, olha toda a sua história, tudo que você fez. As pessoas já te procuram para pedir ajuda em algumas coisas, inclusive para se inspirarem em você. Por que você não cria um programa com isso? E a gente vai para um plano B também. Então, esse aqui é o final, né? O programa principal que é comigo, Sim. mas a gente tem vários outros que são mais práticos de comunicação mesmo. Então, desde perder o medo de falar em público, essa parte vocal mesmo de aquecimento, eu tava aqui com a Fê fazendo antes de entrar. Sim, eu nem sabia que eu tinha, já fiz tantos episódios aqui, eu falei, olha, agora fica no checklist para aprender. Uhum. E vários exercícios. Então, a gente até depois pode dar alguns exercícios aqui pro pessoal, porque costuma ser uma coisa comum. Às vezes eu vou falar sobre comunicação e os executivos me falam assim, Letícia, já vieram muitos profissionais falar de comunicação aqui, mas eu nunca parei para perceber a minha própria laringe, a minha própria voz. E aí um exercício que eu já posso passar aqui pro pessoal é, segura aqui no seu pescoço, sente que tem como se fosse um cano mesmo aqui, e tenta jogar de um lado para o outro da forma mais solta que você puder. Então, Olha. se você não consegue fazer tão bem isso, ou se fica sentindo um estalo, ó, não consegue sentir isso, já tem provavelmente uma tensão aí nessa musculatura. E às vezes a pessoa me fala, Letícia, eu falo e eu sinto a minha voz muito cansada no final do dia. Ou as pessoas acham que eu tô sempre brava. E aí você vai ver só de soltar essa musculatura, né, de fazer esse exercício por 1 minuto, de soltar mesmo, a pessoa já começa a falar de uma forma mais calma, com a voz mais suave, mais grave. E isso transmite uma voz de mais sofisticação, mais credível, menos ansiosa, Sim. menos agressiva também. Então, a gente tem Muitos leque, né? Fala. Sim. Mas aí eu quero aprofundar, pensando que o Vamos nosso lá. público é de liderança, conselheiro, e é o público que é o seu nicho. Lê, eu queria muito entender com você quais são as dores. O que você tem recebido muito de situação que talvez venha com uma cara, conforme você vai conversando com a pessoa, você fala, não, o que a gente tem que tratar é isso. O que chega como demanda é de fato a dor a ser trabalhada? Às vezes chega como uma coisa mais superficial. Tá. Então, por exemplo, chega alguém e fala pra mim, Letícia, eu soube que você é especialista em comunicação, mestre em comunicação, tem um mestrado em distúrbios da comunicação humana, e eu sinto que eu sou muito prolixo. Me ajuda? Eu falo, claro, o prolixo é algo tão pequeno se você for ver tudo, Sim. porque eu sempre vou aprofundando. Eu falo, mas por que essa pessoa é prolixa? Por que ela tem a necessidade de explicar tanto? Então, às vezes, a gente tem um perfil de uma pessoa que é um pouco mais amável, ela quer falar, porque ela quer ter certeza que o outro está entendendo e ela fica ali explicando nos mínimos detalhes e ela acha que está sendo claríssima. Sim. E a pessoa já se desconectou faz tempo do que você está falando sozinha. Ou a pessoa também é aquele perfil mais analítico. Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa que estuda, que tem dados, que tem aquele racional gigantesco. Mas na hora de falar não consegue ter um início, meio e fim. Começa a falar um monte de coisa, as pessoas se perdem e às vezes isso até é uma estratégia de alguns vendedores, Sim. jogar muita informação. Mas nesse caso desses profissionais executivos que falam assim, não é. É justamente porque a cabeça dele tem tanta informação e ele não consegue organizar de uma forma estruturada. Então a gente tem não só testes que podem provar que você é um estilo analítico, um estilo amável, mas também alguns exercícios para realmente confirmar isso. Então, só voltando a estruturar aqui a resposta, né? Então, às vezes a pessoa chega com uma queixa muito superficial, Letícia, eu sou prolixo, ou, Letícia, eu sinto que a minha voz, ela falha no final da reunião. Tem como melhorar isso? Eu falei, tem. Quando a pessoa vem com essa queixa, eu adoro, porque a minha cabeça já pensa assim, puxa, ela veio com uma queixa bem fonoaudiológica, e assim, existem outras opções no Instituto Letícia Pacheco que você pode, né, ter algo mais acessível ali. Mas se a pessoa me procurou e é uma autoexecutiva, deixa eu aprofundar mais. Sua voz cansa no final do dia? Me conta mais como é isso. Eu falo o dia inteiro, tenho que fazer reuniões com a equipe, eu sinto a voz cansada. Aí eu vou perceber, mas como que ela fala?
Aí ela fala super tensa, ela tá super estressada, ela tá com tudo nas costas dela. Às vezes ela tem um padrão, como eu tenho algumas executivas que falam assim, isso tem um padrão mais tratora de si. Conheço. E aí, o que acontece? Quando eu vou ver o time dela, até entrega, só que ela tá com a responsabilidade tão forte nas costas dela, ela não tem essa vulnerabilidade na comunicação, ela não monta um time que se inspira nela realmente. E quando eu falo nela é porque eu tô pensando justamente em algum... Eu já vou respondendo pensando em casos que eu tenho aqui. Tudo que eu Sim. falo é baseado Casos reais, em casos né? reais. Não é fictício. E aí a gente vai aprofundando. Então, tá vendo que a voz foi só... Às vezes eu falo, a voz às vezes é a isca pra pessoa chegar. Mas tem muito mais coisa pra gente realmente descobrir ali dentro. Você trouxe que existem tanto partes teóricas de exercício, quanto a questão de ir aprofundando. Qual realmente é a dor, né? Então, aquela anamnese inicial de entender qual o momento dessa ou deste executivo, enfim, em que contexto que ele está inserido. E uma coisa que eu tinha comentado, né, antes da gente começar a gravar, é muito comum para nós que estamos, né, seja em comitê ou em conselho, a gente ouvir aquela pessoa que é convidado, seja de última hora, ou às vezes é uma vez no ano que vai apresentar algum material, algum projeto que esteja liderando, e eu normalmente sou muito acessada falando, ai, eu fico tenso, ou na hora de subir eu prefiro usar, né, o famoso Madonna do que o bastão, porque minha mão treme, ou, ai, se der um apagão do que eu vou falar, enfim, aqueles nervosismos por serem momentos muito especiais ou específicos. Que tipo de dica, Lê, você pode dar para essas pessoas para elas se prepararem e conseguir trazer de uma forma fluida, que todo mundo passa por isso, e conseguir, óbvio, ter técnicas ali para ser menos doloroso como é no dia a dia? Porque essa também é uma queixa bem comum. É? Letícia, eu ainda tenho uma insegurança pra falar em público. Olá. Apesar de eu ser aqui, né, Estar no topo da carreira, ainda bate aquele frio na barriga. Isso me incomoda. Sim. Então, gente, primeiro saiba que isso é super comum, né? Já Que tem bom aqueles falar estudos que isso. mostram que não tem jeito. Por mais que você seja seguro na comunicação, pode ser que algum dia você vai falar para uma plateia que é uma plateia desafiadora. Você vai ficar ali mais tenso. Sim. Então, tem uma série de estratégias que a gente pode utilizar, desde aquelas estratégias mais simples de pense positivo. E aí, quando eu falo pense positivo, não é só o clichê pense positivo, é mude o seu pensamento. É mais a questão de programação neurolinguística mesmo. Então, se você está ali pensando, puxa, eu vou gaguejar, vão perceber que eu não sei o número, que eu tô falando errado, que a sua cabeça começa a jogar tanta coisa negativa, começa a captar esses pensamentos e pensar qual seria o antídoto disso. Então, se eu tô aqui e eu penso, eu vou gaguejar, qual que é o antídoto disso? Qual que é o contrário de eu vou gaguejar? Eu vou falar fluentemente. Então, às vezes eu faço um exercício simples da pessoa anotar tudo que tá aparecendo na cabeça dela. Às vezes a gente não para fazer isso. A gente fica o tempo todo ali com vários pensamentos negativos, sem se dar conta, se colocando para baixo, porque aí o nosso corpo começa a colocar a gente para baixo, fica ansioso, e a gente não para realmente pensar. Nossa, o que tá aparecendo na minha mente que tá me deixando tão para baixo assim? E aí quando você vai ver, são coisas pequenas, até bobas, mas se você for colocar no papel, então, eu vou gaguejar, vão perceber que eu tô falando errado, eu vou ter um branco, vão fazer uma pergunta difícil pra mim. Começa a escrever tudo isso e pensa, qual que é o contrário disso? E aí fala no positivo. E aí toda vez que a sua mente vier com uma frase negativa, manda na sua mente, vai falando positivo. Só de fazer isso, que parece um exercício simples, já ajuda muito. É um simples que a gente não faz. É um simples que a gente nem faz, né? Nem imagina que pode ajudar tanto, né? Mas pelo menos trazer o que está aqui dentro para fora e a gente olhar aquilo e até conseguir muitas vezes o que é real, né? E o que a gente está projetando de risco, né? Então, essa questão do microfone, mas eu vou ficar tremendo. Poxa, então se para você naquele momento, tenta buscar uma forma segura, testa, se prepara, pode apoiar, né? O ombro. É verdade. Então, algo... Assim, o melhor é sempre você estar ali super expressivo, mas algo que eu já fiz com um mentorado que tava com muito medo disso, ele já tinha um leve tremor na mão. Tá. Eu falei, então apoia. Ele trouxe, ficou numa postura mais rígida, né? Geralmente é melhor que você seja expressivo enquanto fala. Mas pronto, então segura, tá com o braço apoiado. Eu falei, lembra do Silvio Santos? Olha! Né, que segurava o microfone aqui embaixo, que tem gente que segura o microfone para dar palestra como se fosse cantor. Segura aqui na frente. É verdade. Lembra de segurar aqui embaixo para as pessoas verem a sua boca.
e pronto. Então, isso Ajuda. é o que eu vou falando de vamos achar os antídotos? Sim. Alice, eu tô com medo que a minha voz fique trêmula. Isso é super comum, porque na hora que você começa a ficar ali nervosa para falar em público, a sua respiração começa a ficar ofegante, ela fica aqui no ombro, ó, você sente ela para cima. E a respiração, ela é o combustível da voz. Se eu tô com a respiração curtinha, a minha voz começa a ficar trêmula. Eu começo a ter mais pigarro, por exemplo. E aí fica horrível. Não sei se vocês já passaram por isso, você vai Sim. falar e fica... Todo mundo percebe. Sim. E geralmente, quando você vai falar em seguida, a sua voz tá bem rugosa. Ela tá suja. Tá. Você vai falar e a voz, ela... E aí você faz de novo o pigarro. Sim. E aí você fica nesse vício. Você fica o tempo todo limpando a voz, aí você esquece do que você vai falar e sim você tem o branco. Sim. Então, se a pessoa tá ali com a cabeça dela pensando, puxa, a minha voz vai falhar, eu vou ter branco, eu tô com um pigarro aqui pegando a minha garganta. Na hora que acontece, a nossa mente ela é muito obediente. Muito. O que a gente foca, eu costumo dizer, para onde a gente foca é o que acontece. Sim. Então, se eu tô ali com a minha mente focada de que vai dar tudo errado, provavelmente vai dar. Você tá mandando a mensagem certa, Você tá mandando a mensagem. Realizar. Então, você tá pensando, a voz vai falhar, eu vou esquecer, eu vou ficar nervoso. O que acontece? Respiração começa a ficar ofegante, aí a voz fica trêmula, aí você começa a limpar a voz, fazendo pigarro. Aí você começa a esquecer o que você tinha pra falar, porque a nossa mente não consegue pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. Enquanto você faz isso, a sua mente começa a mandar uma mensagem de, puxa, estão percebendo, a minha voz tá ruim. Como é que você consegue separar entre o seu pensamento, falando que tá tudo uma droga, e o conteúdo super importante que você tinha que entregar? Não dá. Você começa a mostrar realmente para as pessoas que você tá nervoso. Nossa, e como isso Então, é frequente, Lê. Mas calma, dá pra gente... Dá pra trabalhar, né? Dá pra trabalhar, gente. Calma que, ó, tem várias dicas aqui nesse episódio. Mas eu quero voltar nesse ponto, porque eu imagino que você também presencie isso, a descoberta do quão importante é a gente encontrar a nossa voz. E principalmente no papel da liderança, o quanto que a comunicação, ela tem que ter este patamar, né? Eu diria que esse aperfeiçoamento da gente encontrar nosso tom, da gente se conhecer como comunicador, e não comunicador porque, eu tenho uma coisa no digital. Não, como comunicador, desde o seu time, numa reunião pequena com o seu time, até ter que subir num palco. Então, eu queria muito te explorar nesse olhar, assim, a importância da gente descobrir a nossa voz. É um ponto bem importante. Eu já tive, inclusive, pessoas que, por exemplo, o founder da empresa falou, trabalha a comunicação dessa pessoa aqui. E aí, quando eu fui falar com a pessoa, como não era uma queixa dela, era uma queixa do outro, e ela falou assim, não, é porque eu sou focado em dar resultado. Eu não tô afim de aparecer, de ter que ficar aqui falando, eu não sou um apresentador. E foi isso que eu escutei mesmo. Imagina eu indo lá, fazendo trabalho, fui contratada para isso. Então, eu já passei por cada coisa também que... Eu imagino, né? Eu só imagino, Lê. E aí ele super assim, redutível. Não, e eu não sou apresentador de televisão, não preciso ficar treinando essa parte de voz e tal, o meu resultado tá aqui. E aí eu preciso descobrir, isso já é uma estratégia de persuasão, hein, pessoal? O que essa pessoa quer? Antes de eu começar a falar, não, isso tá errado como você fala, faz esse exercício. Então, o que todo líder quer? Ele quer geralmente ter mais resultado. Ele quer que o time dele tenha o resultado. Mas nem todo líder tá afim de aparecer, de se comunicar. Às vezes tem aquele líder que é mais tímido. Então, quando eu mostro para ele que a partir da comunicação, ele vai conseguir ter resultados cada vez melhores, com mais tranquilidade, inspirar as pessoas, porque uma coisa é você ter uma comunicação voltada para resultado, que é uma comunicação de curto prazo e uma comunicação de muita pressão, que não dá mais certo com a geração nova, tá? Boa, muito bem lembrado. Já é um ponto importante. Outra comunicação que eu vejo alguns líderes tentando fazer, mas fazem mais ou menos, é uma comunicação um pouco mais motivacional. Então, fica ali elogiando, falando, uma coisa meio até... Forçada, que também dura no máximo um médio prazo, porque as pessoas desanimam depois. Sim. E aí tem a comunicação que eu trago, que é mais transformacional. Eu descubro o que as pessoas do meu time também querem. Qual que é a personalidade delas? E eu trago isso na minha comunicação, nas minhas histórias. E eu faço as pessoas quererem se inspirar em mim. Falar assim, puxa, a Fê é tão legal, uma líder tão legal. Será que eu, daqui a pouco, vou ser como ela? Vou conseguir
pensa que o seu time, ele tem que pensar assim, nossa, ela é um bom exemplo de liderança, eu quero ser como ela. Sim. E quando você conquista isso, e é pela forma como você fala, é pela sua comunicação, é pelo seu tom de voz, você consegue ter muito mais resultado. Sim. Então, essa foi a forma que eu vendi Sim. também a proposta para essa pessoa que não queria. Então, você seguiu esse trabalho? Agora, eu fiquei curiosa. Deu certo esse trabalho? Ele entendeu a importância? Entendeu a importância, inclusive, assim, cada hora ele era irredutível em uma coisa, né? A gente foi quebrando as objeções ao longo do processo. Ele falava assim, Letícia, mas agora ter que postar alguma coisa, isso aí eu não preciso fazer, não. Tá assim, bom. não, mas vamos fazer um teste, né? Só um teste. Uhum. Vamos falar sobre esse evento que você foi, de data center, uma coisa bem específica. Mas vamos colocar uma analogia junto. Não fica falando só difícil. Ele, não, mas é que o público que fala comigo é um público que fala difícil, que é um público sofisticado, e eu preciso falar assim para eu me comunicar com o público certo. Não quero que minha comunicação vá parar com pessoas que não têm nada a ver. Eu falei, então o medo dele é, sei lá, que de repente ele faz o post e um monte de gente, se ele acha que não tá no nível ali, começa a curtir. Sim. Eu falei, mas vamos testar, porque a melhor comunicação é aquela comunicação que a gente consegue explicar algo complexo até para uma criança de 7 anos. Sim. Então, e aí a gente fez uma postagem, só uma pequena analogia. E ele falou, Letícia, você não acredita. Não é que sei lá quem veio falar comigo depois desse conteúdo e ficou muito mais fácil de explicar. E agora eu vou usar nas minhas palestras também. Então, assim, gente, se permita ter uma comunicação mais acessível. Não precisa ficar falando difícil o tempo todo. Sim. E é curioso, conforme você vai contando essa história, Lê, vem muito um desafio que a gente tem, eu tenho aqui no canal até, porque o canal ele nasce de várias dores para o público da liderança e do conselho. E sem sombra de dúvida, a comunicação é uma delas. Mas eu digo que a essência antes é a gente nesse Olimpo fictício que a gente se coloca, da gente entender e saber pedir ajuda, né? E comunicação é isso. É você, assim, mas eu me comunico bem, as pessoas me entendem. Não, não é sobre isso. É sobre você conseguir ter o seu tom, é você entender, se influenciar. Sim. E isso começa muito de um trabalho de você se conhecer e ser genuíno, né? Num papel de líder, eu acho que com o passar do tempo, você cria e você descobre. Muitos resgatam a autoconfiança, né? E comunicação muitas vezes é isso, é se sentir tranquilo de se expor, né? Porque tem uma exposição atrelada e você tem públicos, assim, bem impactantes, né? Já quero entrar nesse que você, quero até que você conte do produto, né? Que vai ter, mas você é mentora da Monja Cohen. Você já foi mentora do Roberto e do Arthur Chinanchique e da Maitê Carvalho, você trouxe da Luísa Sons e vários outros. Como que é isso, assim, atuar com celebridades, vou chamar de celebridades, pessoas que já estão expostas e você conseguir trazer técnicas, como que é atuar com esse público? Olha, eu adoro atuar com esse público, porque todo mundo tem as suas vulnerabilidades. Só que nem todo mundo está disposto a abrir as suas vulnerabilidades para qualquer pessoa. Sim. Então, uma coisa que eu tenho muito quando eu converso com alguém é essa questão da abertura. Eu rapidamente consigo essa abertura do outro e aí eu consigo identificar muito mais rápido qual que é o desafio aqui e como a gente vai resolver. E com esse público é a mesma coisa, tem uma conexão rápida. Eu costumo dizer que a Monja Cohen virou minha cliente em segundos. É mesmo? Não conhecia a Monja, foi um evento do Van Gogh que eu fui. Eu falei 3 segundos com ela, falou, me manda um e-mail. Na semana seguinte já estava tudo marcado e a gente começou um trabalho fantástico. Olha, e como que é esse trabalho? O trabalho é primeiro descobrir quais são os pontos a serem aflorados na comunicação? Eu sempre gosto de escutar a pessoa primeiro para entender qual autoavaliação ela está fazendo dela mesma. Perfeito. Porque existe o que você acha sobre você, existe o que o outro acha sobre você, existe uma avaliação técnica. Então, vamos juntar tudo isso para descobrir realmente suas fortalezas, seus pontos de melhoria e se esses pontos de melhoria fazem sentido a gente trabalhar agora. Porque uma coisa que essas pessoas e qualquer liderança tem também é onde eu vou investir meu tempo. Vale a pena investir o tempo nisso agora? Então, eu vou traçar esse plano numa mentoria individual, né? E esse público eu acho muito interessante, porque eles já estão acostumados a aparecer. Sim. Já estão acostumados a ter haters também, geralmente, porque não tem como a gente fugir dos haters. Sim. Sempre vai aparecer um ou outro, e a sua mente vai querer te enganar, falando, nossa, aquela uma pessoa dentre 100 que gostaram da minha palestra, Sim. você vai dar atenção para ela. Gente,
Depois pode ter um Também episódio só sobre isso, vale né? muito a pena esse episódio. É. Que as pessoas, principalmente, têm 100 temas positivos, mas ela vai olhar aquele ponto que veio como feedback negativo. E que às vezes é uma projeção do outro. Sim. Então, geralmente esse público, né, focando quem já é mais celebridade, tem as suas vulnerabilidades, tem as suas dores e precisa de alguém realmente de confiança para trabalhar tudo isso. Então, aí que eu entro para trabalhar junto com essa pessoa. Tá? Então, para mim, esse seria o principal diferencial. E é muito legal as parcerias que eu vou fazendo no caminho. Sim. Porque quando eu comecei a trabalhar com a Maite Carvalho, por exemplo, que fala sobre persuasão, ela achou fantástico o meu tema sobre psicodinâmica vocal. E aí, no dia seguinte, ela gravou um vídeo no Instagram dela falando sobre psicodinâmica vocal, que eu aprendi com a Letícia Pacheco. Que bacana! Aí todo mundo começou a perguntar aí embaixo, quem é a Letícia Pacheco? Ah, eu tenho certeza. E aí foi super legal, o pessoal, né, começou a ver no meu perfil também, a gente fez uma parceria ali, depois chamei ela para dar uma aula também na minha mentoria, que eu tenho algumas mentorias em grupo. Então, foi muito legal isso. E acho que todo mentorado, a gente acaba tendo algum tipo de parceria também, que é natural. Sim. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que surge. O Roberto Chiniachik também. Na verdade, não conheço só o Roberto e o Arthur, eu conheço a família Chiniachik inteira. Pronto, já quase tá na família, perfeito. Só o Roberto tem 5 filhos, só não conheço o mais velho, que é justamente o Leandro, que tem paralisia cerebral. Que foi justamente o que deu início à vida de palestrante do Roberto, esse momento de dor. Mas os outros, já conheci todo mundo. Roseli Boschini, que é da editora Gente, enfim. Então, e atendi a Roseli também, é verdade. E agora essa lista aqui tá aumentando muito. Você já falou Luísa Sonza, mas aí eu não posso perder. O que é psicodinâmica vocal, Letícia? Antes que me perguntem aqui embaixo. Psicodinâmica vocal é o impacto psicológico que você gera na outra pessoa pela forma como você fala. Excelente. Então, por exemplo, alguém chegou aqui e falou, não, agora eu vou apresentar a Fernanda, que tem esse currículo gigantesco e ela é fantástica. E você chega aqui falando desse jeito. E sem energia. E aí tem vários pontos, né? Tem desde tom de voz, são 8 pontos dentro da voz, aí cada ponto a gente pode ter uma distorção. Então, por exemplo, tom de voz. Se eu tenho um tom de voz muito agudo, por exemplo, eu transmito o quê para o outro? Infantilidade. Olha, ontem mesmo chegou uma moça para mim, 54 anos, já é dona da empresa dela, teve a carreira executiva, depois resolveu empreender, tem investidores, enfim, ela tá super bem, tá crescendo. Mas ela falou assim, Letícia, as pessoas costumam me interromper nas reuniões, isso me incomoda. E as pessoas costumam não saber o meu tamanho. Só quando eu começo a contar que elas vão percebendo, só que geralmente isso leva um tempo. E até lá eu já fui interrompida, isso me incomoda demais. Tem como mudar isso? Aí eu falei, tem. Primeiro ponto, o tom de voz dela é super agudo. Começar pelo tom. E aí o que acontece? Ela, primeiro, parece que ela é muito mais jovem do que ela é. Sim. E é um tom agudo que não tem muita variação. Então fica monótono. E as pessoas param de prestar atenção, acabam achando que ela é mais infantilizada. Muitas vezes não sabe tudo que ela é uma mulher mega poderosa, se você for jogar o nome dela no Google e ver tudo que ela já fez. Sim. Só que no LinkedIn dela não tá claro quem ela é. Quando ela se apresenta, ela não deixa claro quem ela é. E aí, até as pessoas realmente terem essa credibilidade no que ela faz, demora. Então, primeiro ponto, tom de voz. Aí a gente tem vários outros pontos. Por exemplo, dicção. Tem gente que tem uma dicção bem imprecisa. A pessoa fala, mas não fica claro o que ela tá falando. Às vezes tem uma língua que vai um pouco mais pra frente. Às vezes tem qualquer distorção. Sim. E quando a gente tem essa distorção em como a gente fala, na dicção, esse é o impacto, gera um impacto de, será que essa pessoa realmente é inteligente? Olha. Então, esse é um dos que mais pega, assim, pro pessoal. Porque às vezes você tá ansiosa, aí você começa a correr, a sua dicção fica falha, e você começa a falar e começa a se embolar. Qual que é o impacto que gera no outro? Sim. Essa pessoa não domina muito bem isso que ela tá falando, não. Tem um impacto direto ali na percepção de capacidade do outro. Você foi falando, eu fiquei pensando, a primeira impressão é que fica? Quando a pessoa se apresenta, então entrou, o primeiro contato com aquele board ou com aquela primeira impressão, se você já começa gaguejando, se você já começa trazendo uma dicção que pode gerar, é a que fica ou é possível, através da sua comunicação, ao longo desta reunião, que pode durar 1 hora, 1 hora e meia, você ir melhorando essa entonação?
que, na sua visão? Não, dá pra gente reverter, mas A primeira a é de energia impacto. pra isso é muito maior. Sim. Porque se você já chega gaguejando, suando, nervosa, Nossa, o impacto que gera é o que a pessoa tá vendo, né? Nossa, ela tá nervosa, ela não sabe do que ela tá falando. sim. Bom, a gente vai... E às vezes tá num mundo muito competitivo, a É. gente vai destruir ela aqui. Você não sabe o que passa na cabeça do outro, né? Sim. Então... Mas aí se você faz todo um treino, sabe que você vai entrar com a sua voz firme, trabalhou todos os antídotos dos seus medos, você entra muito mais tranquilo. E aí eu fico pensando, você já começou dizendo que a história é longa desde o momento que você descobre qual que é o seu propósito, né? Depois da formação. E há passado já toda essa jornada, atendendo celebridades, mentorando altos executivos, tendo o seu instituto. Quais são os principais insights? Eu vou focar muito no público de conselho e liderança. Quais são os insights versus quais são as principais dores que você tem enfrentado com esse público? Ó, eu vou entrar em um insight aqui que tem a ver justamente com esse programa Tá, ótimo, que já nasceu engata. há pouco tempo. Uma coisa que eu tenho percebido bastante desse público, e aqui é uma coisa que eu vejo pouca gente falando sobre isso, hein? Depois eu quero até ler os comentários que Coloquem. vão surgir aqui. É a vingatividade para o sucesso. Olha que interessante isso. Bem interessante. Eu percebi que existe um padrão em quem muitas vezes tem um sucesso grande, mas você olha para a pessoa e você vê que existe um lado dela que eu também tenho, de ser inconformada, então Sim. que é sempre mais, mas existe muitas vezes só isso. Só essa sede do mais, não existe um contentamento. Que aí entra muito no tema da Monja Coen. Ela também tem isso, de querer sempre expandir mais, alcançar mais pessoas, mas existe um contentamento com o simples da vida, que é a felicidade genuína, quando a gente realmente, puxa, que gostoso esse chá, sabe? Curtir coisas pequenas. Sim. Geralmente eu vejo, às vezes, esse público extremamente crítico com tudo. Então, é aquela pessoa que, assim, puxa, mas agora aí nesse restaurante japonês já não tem mais a mesma graça, porque eu conheci o restaurante japonês do Japão, 5 estrelas, e aí a pessoa vai começando a ficar meio amargurada. E aí você vai vendo a história dela, existe uma história linda de superação. Muitas vezes é uma pessoa que veio de baixo, teve que batalhar muito para chegar onde chegou. Mas você vê que muitas das conquistas dela foi assim, não, aquele filho da mãe falou que eu não ia conseguir aquilo, eu vou esfregar na cara dele. Existe Essa esse sede de sangue vingança. por dentro. E aí a vingatividade para o sucesso, porque isso ajuda demais você chegar até um ponto da sua carreira. Sim. Mas isso não te ajuda, principalmente quando eu pego esse pessoal, né, a partir de uns 45 anos, 50 anos, a você ir para uma fase da vida onde, gente, existe um ponto final, né? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer, cada um acredita em alguma coisa. Mas e aí? Você vai ficar só nisso? Sim. Que vai chegar uma hora que você vai ficar tão amargurado, e eu conheço pessoas assim, Sim. que você vai ficar tão amargurado que nada vai estar bom nunca. Você vai estar chato, você vai querer criticar todo mundo, você se critica pra caramba, você nunca tá contente de verdade, você quer sempre mais, mas você nem sabe mais o que você faz com o que você tem. E não tem propósito. Você se perdeu nesse caminho. Então, e foi pensando nisso, e até praticamente uma entrevista que eu tive com um senhor bilionário uns 2 anos atrás. Falei, gente, ele não tem nada além do que ele tem, entendeu? Sim, ele tem muita coisa, mas o ter. E ele trouxe isso, é triste. E tudo isso veio de uma vingança do pai dele. Quando ele para pensar sobre isso. E aí eu falei, nossa, olha que interessante. Aí eu vou vendo o que acontece. Aí no meu trabalho de comunicação eu consigo ajudar a pessoa a encontrar o prazer na história dela. Porque quando a gente vai contando a história, ela vai se dando conta, nossa, quanta coisa eu já fiz. Olha que legal, olha como eu posso inspirar as pessoas com a minha história. Então você já vai vendo um pouco dessa vingatividade para o sucesso virar só, entre aspas, um orgulho do sucesso. Sim. E aí, juntando com a parte da Monja Coen, que fala muito do contentamento, eu falei, Monja, vamos juntar? Vamos fazer uma imersão para esse público? Então, a gente vai fazer a primeira imersão agora, dia 20 de setembro. A próxima é dia 23 de novembro, porque assim, a Monja... As nossas agendas são difíceis, né? Então, a gente já deixou as 2 imersões agendadas. E a gente tá agora, né, prospectando essas pessoas, que é um público difícil, né? Sim. E você virar pra pessoa e falar isso...
até ela se dar conta, é um nível também de consciência que ela já tem que ter acionado. E o que este público te ensinou? Quando você começou, que você começou a projetar um produto ou até o próprio instituto, Lê, o que você tem aprendido com esse público? Que você tem revisitado também na Letícia como líder, na Letícia se posicionando nas redes? O que você teve de aprendizado? Eu vou falar o que meu noivo me fala. Tá? Ah, maravilha! Adoro o feedback de Porque outro. aí é quando... É real mesmo. Ele fala assim, Letícia, você tem uma habilidade inacreditável de ser uma esponja do bem, assim. Sim. Porque eu falo com a pessoa e o que ela tem de bom, assim, eu pego. Sim. Quando você vai ver, eu estou... E aí, como eu tenho que trabalhar a palestra dessa pessoa e o conteúdo dela, muitas vezes eu tô repetindo o conteúdo dela melhor do que ela pra ela. Sim. Tem mentorados meus que até falam, Letícia, não posso colocar você? Ah, vai lá, você na reunião do conselho, vai... Você já não pode ir? A gente põe uma máscara, tá ótimo. E você fala, e tá Sim. tudo certo. Então, eu aprendo demais. Então, tem uma cliente que fala de SaaS, aí daqui, eu falei, nossa, SaaS, tal, nossa, funil invertido. E a minha cabeça, ela vai fazendo tantas associações, aí eu começo a aplicar. E assim que foi surgindo os meus produtos também. Falei, deixa eu colocar agora no instituto, deixa eu colocar a pessoa que é especialista em microexpressão facial. Sim. Eu falei, olha que incrível, às vezes a pessoa não passa numa entrevista de emprego, porque ela tem um desnível aqui da boca, isso passa uma sensação de desprezo pro outro. Eu falei, nossa, eu preciso ter uma pessoa dessa no meu instituto. Aí eu vou aprendendo tantas coisas, não só com os líderes, né, mas com os empresários que estão ali, que também são líderes, né, mas são empreendedores, que eu aprendo de tudo. Máquina de vendas, cadência diária, liderança, com a própria história dessas pessoas, com os próprios arrependimentos dessas pessoas. Sim. Quantas vezes eu não saí de uma mentoria e falei, nossa, deixa eu parar pra ver isso aqui. Deixa eu refletir sobre isso na minha vida também. Sim. Nossa. Então, uma vez uma mentorada jovem até falou pra mim, Letícia, ela tava bem mal nesse dia, mas ela precisava dar uma palestra no dia seguinte. Isso é algo que acontece, né? Às vezes você tá mal, mas você vai ter que ir lá e vai ter que gravar o vídeo, vai ter que falar, e você vai ter que parecer bem. E dá pra gente treinar a voz pra não ficar embargada. Ela tava acabada. Ela tinha 39 anos, deve estar com 41 agora. Ela falou, eu acabei de sair do médico, fiz um exame, e em que eu descobri que eu não tenho mais óvulos. Os óvulos que eu tinha, esqueci o nome da doença, enfim. E eu trabalhei tanto para chegar numa fase da minha vida que eu pudesse, eu e o meu marido, sentir que a gente tinha agora a condição e o tempo. O tempo a gente tem pouco, mas a gente pode se organizar agora, graças à condição financeira que a gente tem, para ter uma família. E eu descobri que eu não posso ter. Se eu tivesse feito esse exame antes de contagem de óvulos, para saber que os meus óvulos iam acabar aos 35 anos, eu tinha feito isso antes. Sim. Falei, caramba, esse exame, deixa eu fazer esse exame. Já anotei aqui, né? Mas, então tem tanta coisa que a gente vai aprender, da vida mesmo. Da vida mesmo. E, enfim, então, todo dia é um insight diferente, é uma coisa diferente, são novas reflexões. Não só do que eu posso fazer e aplicar no meu negócio, que eu posso aplicar para outros mentorados, mas também o que não é legal de fazer. O que pode gerar um arrependimento depois. E ao longo do que a gente foi conversando aqui, a gente trouxe lá no início a questão de gerações, né? Eu costumo dizer que eu não gosto muito de colocar as pessoas nas caixinhas, mas eu gosto de dizer que sim, o que inspirava as pessoas no passado não necessariamente inspiram hoje. E aí eu queria muito te ouvir, assim, como trazer à tona o tema de que você, líder, você precisa adaptar a sua comunicação para o outro. Ter um único estilo não necessariamente você impacta todos que são diferentes, né? Como que você atua com isso? Como que você traz essa sensibilização para esse público? Bom, primeiro mostrando que a comunicação atual está dando resultado aquém do que você gostaria ou poderia estar melhor, né? Sim. E aí eu falo, olha, existe uma nova geração e... Assim, sempre existem as pessoas, cada pessoa diferente de uma da outra. Sim. Mas a gente sabe que existe um número maior de pessoas agora, mais jovens, que elas estão buscando a vida. Sim. Elas estão buscando muito mais a qualidade de vida. Muitas vezes os pais já se mataram no trabalho, já têm uma condição financeira. E os filhos olham para isso e falam assim, puxa, eu não quero ser que nem meu pai. Ou que nem esse líder que eu vejo que, puxa... Não tem vida. Não tem vida. Eu quero ter minha vida, eu tô tranquilo aqui, eu sou bom no que eu faço. Eu já escutei isso.
eu sou bom em fazer minha parte. Uhum. Eu não quero ter que liderar pessoas, gerir, ter mais responsabilidade. Pra que eu vou fazer isso? Eu tô bem aqui, eu consigo ter minha casa e as pessoas estão, muitas vezes, num contentamento daquilo. Que eu acho que aí também, às vezes, falta um pouquinho mais de uma ambição. Sim. E, às vezes, o líder, ele fica irritado com isso. E fala, puxa, mas como? Porque eu, na minha época... Aí Eu vi vira muito aquele isso. negócio, sabe, meio sermão de pai. Assim, Sim. eu, na minha época, fazia tal coisa. E você não tá entregando, e você isso, você aquilo. Sabe o que acontece? A pessoa vai embora. Porque esses trabalhos são mais técnicos, a pessoa arranja em outro lugar. Sim. Então, assim, você tem que pensar, você quer perder o seu talento? Você quer tentar achar só pessoas que tenham esse estilo que você tem, que é a minoria? Ou você pode ter uma comunicação que inspire mais esse jovem para ele querer ser como você um dia. Porque na hora que você tem isso, essa pessoa ela fica com você. Sim. Você vira a inspiração dela, você vai criando ela ali junto com você, crescendo junto, e você tem uma confiança muito grande. Então, trazer esse lado de uma comunicação mais humanizada e um lado até mais amável, muitas vezes, é o que garante realmente o resultado e faz com que aquela pessoa queira crescer. E não que ela queira ir embora e fale assim, não, vou arranjar outro trabalho aqui mais tranquilo. Ótimo. E aí eu fico pensando, gerenciar egos. Você lida com muitas pessoas que estão num nível ali, tido como o alto do Olimpo, né? E de repente você tem a difícil missão de falar assim, olha, a primeira avaliação, seu tom de voz está baixo, ou você demonstra uma arrogância, ou isso, aquilo. Como que é para você se preparar isso e falar para esse alto Olimpo que ele tem vários pontos de comunicação a serem trabalhados? Olha, acho que esse é um grande treino, viu? Então treina, esse é um como grande... que é? E eu confesso que eu, como todo mundo, tenho... Você tem seus Já pontos? tive os meus erros, meus Ai, que delícia. acertos. Quais são suas sombras, Letícia Pacheco? Quero muito saber. Porque eu sou aquela pessoa que eu já cheguei Uhum. e eu tenho esse perfil. Às vezes, chegar e falar, olha, isso aqui não tá bom, né? Você é direta. Né? Às vezes falo direto demais, mas às vezes tem aquela pessoa que tem um ego tão grande Sim. que ela vai falar assim, tenho mesmo. Ah, aceita, Tipo assim, pelo menos? Ah, que bom. Não, mas às vezes aceita meio que assim, eu já sei desses pontos. Tá bom. Sei lá, isso não me incomoda. Uhum. Então, eu já tive esse caso que eu falei assim, né, não... Sim, eu brinco, é a síndrome de Gabriela com Zagallo. Eu nasci assim, vou morrer assim e você vai ter que me engolir. Poxa, não, né, gente? Não precisa disso. Mas isso geralmente acontece quando a pessoa não vem por vontade dela. Sim. Quando a pessoa vem por vontade dela, ela já chega falando. Ela chega falando, puxa, eu vi, por exemplo, viu aqui o podcast. Sim. Nossa, Letícia, eu quero te contar que durante o podcast tive um insight, isso acontece comigo, tal coisa, a pessoa começa a falar. Esse é o 90%. Perfeito. Agora, existe os 10%, que às vezes alguém deu feedback, ou alguém falou, puxa, acho que seria interessante pra você conversar com a Letícia. E a pessoa às vezes chega assim, vamos ver o que essa Letícia tem pra me ela falar. pode me ajudar. E às vezes acontece, aí a pessoa, ao invés de chegar falando na reunião, ela chega falando, o que você faz? Como você pode me ajudar? Você nem sabe direito sobre a pessoa ainda. Sim, você tem que se vender pra ela, né? Ela fala, bom, então vamos lá, né? Uhum. Deixa eu falar o que eu faço, eu trago toda a minha técnica de Sim. apresentação. E fala, o que te chamou mais atenção? E às vezes a pessoa começa a contar ali. Mas tem gente que às vezes é mais dura. E muitas vezes é o perfil daquela pessoa que quer realmente te testar. Sim. E quer ter certeza, quem será mesmo? Não sei se você vai me ajudar. E pra mim o caso mais desafiador foi de uma headhunter super conhecida por geralmente dar uma porrada bem certeira nas pessoas. Aham. Mas eu já sabia disso quando ela veio falar comigo. E aí ela chegou bem nesse perfil. Gente, falei, nossa, ela não, mal fala. Ela só tá me encarando aqui, né? E ela perguntou, o que você faz? Eu fui contando. E ela começou realmente meio que... parecia uma entrevista de emprego invertida, né? Não, nem sabia que tinha uma vaga que eu tô concorrendo. E quantas pessoas você já atendeu? E quantos isso, quantos aquilo? Tá bom. Eu falei, como posso te ajudar? Não, tô pensando aqui. Acho que agora eu vou te conhecer mais pelos comentários de outras pessoas. E sumiu. Eu falei, gente, esse daqui foi o caso mais diferente que eu já tive. Não teve nada, não saiu nem com uma proposta dali. Nada. Foi bem... Eu falei, gente, tá bom. Aí daqui a pouco começa a chegar indicações dessa pessoa. E daqui a pouco ela vira minha mentorada também. Olha. E daqui a pouco ela tá nas minhas palestras. Olha, tá bom.
Então, às vezes a gente fica nessa dúvida de como que eu me apresento. Será que você tem uma apresentação para gerar impacto? Sim. Porque nem sempre o outro vai estar super aberto para mostrar, ainda mais esse público que já sabe, como posso dizer, né? O pessoal que às vezes já está acostumado a ter uma reunião que primeiro você conta suas dores para depois você contar como pode ajudar. Sim. Quando chega uma pessoa muito com o perfil de deixa eu testar, ela quer te ouvir, né? Sim. Então, pra mim, esses são os casos mais desafiadores. Ainda mais porque eu gosto muito mais. Hoje eu tô falando muito aqui, né? Não, Mas tá ótima. Eu sou muito mais de ouvir do que de falar. Eu sou muito mais de ouvir, colocar a estratégia na minha cabeça, estruturar a sua mente, a pessoa que tá junto comigo, do que sair falando. Mas se precisar, eu vou ter uma apresentação pronta, porque é a estratégia que eu utilizo com os meus mentorados também. Você tem que ter uma apresentação de quem você é, o que você faz de uma forma que encante, que faça a pessoa querer saber mais. Você nunca sabe o que pode acontecer. Sim. E muitas vezes a pessoa não tem isso. Eu já fui para um jantar uma vez, e todo mundo que estava lá era C-level, CEO, dono de alguma coisa. E aí todo mundo tinha que levantar e se apresentar. Eu nem sabia que esse jantar ia ter que fazer isso. De vez em quando eu vou para uns eventos, que eu nem sei o que vai rolar direito. Você dá uma reza antes de sair de casa e vai, vê o que vai dar. O que vai acontecer. E aí todo mundo levantando, eu sou CEO de tal lugar, eu faço isso, falando só o cargo. Na hora que chegou a minha vez, aí tinha falado alguém que era dono de alguma farmacêutica, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, olha que interessante, eu também venho da área da saúde, eu sou fonoaudióloga, mas eu digo que eu transcendi a fonoaudiologia. Hoje o que eu faço é ajudar líderes como vocês a impactarem cada vez mais pessoas, gerando mais resultado através da sua fala. Desde o seu tom de voz, estruturação, todo mundo começou a prestar atenção. Durou ali 20 segundos, mas já foi uma apresentação muito maior do que as outras, gerou muito mais impacto e dali várias pessoas vieram falar comigo depois. E aí, no final da minha apresentação, uma falou, nossa, eu sigo ela no LinkedIn, seus conteúdos são muito interessantes. Olha. Aí a outra perguntou, qual que é o LinkedIn dela? Aí eu vi todo mundo pegando o celular. E adicionando. Então, gente, às vezes você tem poucos segundos para gerar um impacto que pode te dar um resultado muito bom. Qual vai ser a sua apresentação? Olha, pois é. Espero que essa inquietude de quem está aqui na sua frente, ouvindo tudo isso, gere também para quem está nos assistindo. De novo, esse conteúdo não é só para você. Compartilhe com outras pessoas. E você trouxe já no início, né, Letícia, a questão de se preparar. Então, quais são as principais dicas, assim, que você dá para quem está engatinhando nesse tema de comunicação, já é líder, tem uma apresentação mais formal, como que ele pode se preparar? Então, tem a dica de anotar no papel quais são, acho que os grandes medos que estão dentro da gente, mas e na questão vocal? O que você dá ali de preparação para eles? Ó, um exercício que eu gosto bastante, e eu vou chamar ele aqui de abelhinha para vocês nunca mais esquecerem. Ah, abelhinha. Faça abelhinha antes de entrar em público. Qual que é o som da abelhinha? É o zzz. Então, um exercício que eu gosto de fazer bastante quando eu vou dar palestra, algum treinamento, é coloca a mão em formato de concha, atrás do seu ouvido, e aí você vai contar de 1 até 10, porque quando você faz isso, você consegue se escutar melhor. Aí você faz isso, contou de 1 até 10, faz 1 minuto do som dessa abelhinha, mas focando na respiração mais aqui embaixo, diafragmática. Então, não é para você puxar o ar fazendo o ombro subir. Puxa o ar, tentando buscar sua barriga, empurrar sua mão para frente. E aí você vai soltar fazendo Z. Até acabar o seu ar. Vai repetindo isso por 1 minuto. A sua voz ela vai ficar mais estável, mais forte, menos agressiva, porque isso ajuda a tirar a tensão também. Sim. E você já entra com uma voz de mais credibilidade, mais sofisticação ali para falar, mais tranquila também, porque na hora que você trabalha a respiração, automaticamente você tira o foco, né? A gente tira o foco ali do sistema límbico, que tá te deixando emocionalmente abalado. E 1 minutinho já vai fazer diferença. Aí eu junto essa técnica com a da Amy Cuddy, que ela fala sobre pose de poder. Ah, eu ia te perguntar, é real a pose da real, 2 minutos pelo menos. Eu falo, por que você não junta, então, um exercício? Então, ao invés de ser só a mão na barriga, de repente, sua pose do poder é a Mulher Maravilha, né? Então, você coloca a mão na cintura, sente aqui a respiração e vai fazendo o som do Z por 2 minutos. Olha.
Gente, se você para pelo menos 2 minutos antes de entrar numa reunião importante, você faz isso, você entra muito melhor. Só que geralmente o que acontece com as pessoas? Elas escutam uma dica como essa, Sim. elas pensam, tá, vou testar, algum dia eu Sim. faço isso. Mas aí chega no dia da apresentação, a pessoa tá lá pra entrar numa reunião de conselho. O que ela tá fazendo? Tá revendo os slides, tá revendo tudo, tá ansiosa, tá ali. Não, eu não vou gastar 2 minutos fazendo som da abelhinha. Sim. A pessoa até debocha. Debocha, é verdade. Eu vou ficar aqui lembrando o que eu tenho pra falar. O que acontece na hora que começa a reunião mesmo? Você tá falando rápido, você tá ansiosa, sua voz tá trêmula. E esses 2 minutos que você achou que era bobagem, teriam feito toda a diferença em como você está sendo percebida. Sim. E lembra que muitas vezes uma oportunidade, você pode ter uma oportunidade gigantesca ou perder uma oportunidade gigantesca em poucos segundos. Porque eu costumo dizer que, para mim, a pior parte da comunicação, de ter uma má comunicação ou uma comunicação que ainda não seja autêntica, são as oportunidades que a gente perde, que a gente nem sabe que a gente está perdendo. Sim. Porque eu não sei. Se eu não tivesse ido nesse jantar e me apresentado, eu teria perdido muitas oportunidades que tiveram ali. Mas quantos jantares eu já não fui antes? Porque aí tá a parte da minha história que eu falei, não vou contar nesse podcast. Vou encurtar. Já existem outros que eu falo. Mas eu fui uma pessoa extremamente tímida, considerada bichinho do mato. Eu tive uma alteração do meu processamento auditivo central. Isso impedia com que eu processasse bem as informações. Olha só, fui descobrir aos 18 anos na universidade. Olha. Enfim. Então, quantas oportunidades eu já não tinha perdido até começar a trabalhar mesmo a minha comunicação? Quantas oportunidades você, às vezes, que está nos ouvindo, já não deve ter perdido? Sim. Então, a decisão está entre vou continuar perdendo oportunidades que eu nem sei que eu estou perdendo, ou deixa eu olhar para isso. Porque se tem uma coisa que eu digo também é que comunicação não existe nota 10. A gente pode estar sempre melhorando e aprimorando. Ainda mais porque a comunicação tem a ver com perceber a outra pessoa, perceber o outro. E a gente tem que estar sempre se atualizando. Qual que é a geração que está vindo agora? O que move essa pessoa? Como que eu conto a minha história de uma forma estratégica? E você é uma pessoa hoje que influencia muito nas redes digitais, né? Você traz conteúdo, abre a caixinha, vem um monte de perguntas legais, e você abre a câmera e se posiciona. É um processo simples se ver na câmera, se avaliar, tendo todo esse conhecimento que você tem? Olha, não é. Tá. Então você também tem uma autocrítica ali grande. Que bom. Eu também tenho um lado crítica. Eu sempre vou olhar e vou ver o que pode ser melhor. Então, mas hoje em dia eu peço até pro pessoal do meu próprio instituto. Ah, é? Eu Eles falei, que avaliam? Mari, você que trabalha... A Mari trabalha com a parte de microexpressão. Falei, dá uma olhada na minha palestra que eu dei no último encontro. Vê se eu tenho alguma microexpressão ainda, porque eu já tive várias. Ah, é? Dê exemplos. O que são micro? É micro o quê? Eu vou fazer de forma exagerada para o pessoal perceber aqui. Porque micro você não percebe, às vezes, tão claramente, mas a outra pessoa sente. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, um desvio. Né? Ela sorri mais de um lado, o olho. E isso dá uma impressão de desprezo, quando você tem uma simetria na cara. E você não percebe isso, porque é uma microexpressão. Você não tem consciência. Você precisa de alguma pessoa te avaliando num vídeo para ela poder ir, né, demorando para avaliar ali. Sim. Então, algumas coisas que eu tinha... Aquelas, né? Quando a gente começa a falar, eu vou voltar a fazer. Não posso fazer, tem que segurar. Mas eu tinha muito arregalar o olho. Ah, eu tenho também. Então, às vezes a pessoa tava falando comigo, perguntando alguma coisa, eu ia fazendo assim, ó. Olha lá, você foi fazendo, eu fui te copiando. Tá. E outra coisa que eu tinha, quando você vê as fotos, algum vídeo de criança, eu tinha o engolir o queixo. Então, você percebia que essa parte aqui, né, esse músculo, ele tava meio, como posso dizer, você vê que tava tenso. Então, mostrava que eu tava tímida ali. E eu sou uma pessoa de essência tímida. Então, você vai deixar isso no seu rosto, você vai trabalhar mais. Porque às vezes a gente vai fazendo e a gente nem percebe. Sim. Então, existe a sutileza da comunicação. Você pode estar sempre aprimorando mais. Mas uma coisa que eu tenho em mente também, e eu trabalho com os meus mentorados, tenha em mente que é pelo outro, não por você. Porque aí você tira o peso das suas costas, pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, verdade. Porque se eu for ficar pensando, nossa, eu tenho que estar perfeita para aparecer na câmera, eu tenho que estar incrível, eu não faria nem as minhas lives hoje. Porque hoje eu faço uma live toda quinta-feira às 4 horas da tarde,
Por isso que eu trouxe até o chazinho aqui, Que chama simboliza. Chá das 4. Sim. E às vezes eu tô numa reunião atrás da outra. Deu o horário da live, outro dia eu fiz da minha cadeira mesmo. Eu tava aqui, computador na minha frente, porque eu trabalho fazendo reuniões no Zoom, basicamente. Peguei o celular, já liguei ali na live, porque já era 4:02, eu detesto atraso. Aham. Boa tarde, pessoal, começamos aqui o nosso chá, deixa eu pegar o chá. Já comecei a live assim. Aqui, tá, se vira nos 30. Vamos conversar. E esse Sim. lado mais natural conecta as pessoas. Sim. Porque ela vê que não é aquela coisa super montada, planejada, isso acaba conectando mais do que conectando menos. Sim. Então, quando você tem isso em mente, que você não precisa ser perfeita, que a sua mensagem pode mais impactar os outros do que você está pensando, como vão me achar, o que vão achar de mim? Você tira o foco do eu, a comunicação ela já flui muito melhor. E claro, você tendo todas as técnicas, tendo treinado isso, vai chegar um momento que você não precisa nem treinar mais a comunicação. Você vai para uma reunião, vai para um podcast e você fala, puxa, eu sei o meu posicionamento, eu sei a minha história, eu sei o meu método. O que me perguntar, eu sei responder. E o que eu não souber responder, eu tenho técnica para responder também. Sim. Porque você pode amortecer uma pergunta difícil, você pode responder dando uma volta. Aí existem várias técnicas. Sim. E geralmente os políticos sabem bem, Sabem né? bem. Estão bem aprimorados. Eu diria Sim. que poderiam até dar aula, né, sobre o tema. E eu tenho uma técnica, que na verdade não é uma técnica, mas sempre uma missão de chegar no final. Letícia, eu não queria acabar esse episódio. Eu tenho várias perguntas que eu faria ainda aqui. Então, antes de eu fazer a última pergunta, e eu tenho certeza que não só eu, como as pessoas que estão aqui nos seguindo, onde as pessoas te encontram? Quais são as suas redes? E eu acho que principalmente não só para te seguir, mas para poder compartilhar dicas, hein, gente? Quem acha que algum líder precisa de mentoria, já põe um @ lá, compartilha um vídeo da Letícia e deixa que o universo, ele flui. Acho que a pessoa vai entender o recado. Aonde que te encontram? No meu Instagram, Letícia Pacheco Voz, de voz mesmo, para vocês não esquecerem da parte da voz. E no LinkedIn eu tô como Letícia Pacheco. E tem outras Letícia Pacheco ali no LinkedIn. Sim. Mas o meu tá ali, Mente Comunicativa também, que é uma das empresas, ou o Instituto Letícia Pacheco, você também encontra. É mais fácil pro Instagram. Né? Pelo Instagram você encontra todo o Tudo. restante. Tudo! Ali você consegue se conectar com todos os demais. Mas eu Sim. gosto sempre de terminar o programa Chama na Cara e na Coragem. E você trouxe vários exemplos. Eu acho que o primeiro exemplo é de desbravar mesmo o mundo, entender, como você mesmo se denomina, como uma esponja, de ver quais são as oportunidades. Não sei se é um exemplo ou uma dica que em algum momento você descobriu. Eu sou mais corajosa do que eu imaginava. Que você possa aí impactar quem está nos ouvindo, na cara e na coragem, com Letícia. Então, se é para trazer uma frase sobre coragem, tem uma que me marcou muito quando eu escutei, que é: a águia, quando ela dá o primeiro voo, ela sabe muito mais sobre coragem do que sobre aerodinâmica. E aí eu gosto de juntar essa frase com a minha, que eu falo direto, que é: quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então, se faça ser ouvido com a sua melhor voz, com a sua melhor versão, e esteja sempre buscando a sua melhor versão, mas não com aquele sentimento de tô ruim. E sim, eu sempre posso ser melhor. Afinal, a gente está nessa vida para isso, para a gente buscar cada vez mais, cada dia mais, ser uma pessoa melhor. Isso inclui as nossas habilidades, as nossas competências também. Contem comigo e vou deixar um presente pro pessoal, hein? Ai, por favor! Então, por quem favor. tiver nos escutando aqui e for desse mundo da autoliderança, tem interesse em fazer um trabalho mais exclusivo e personalizado, manda uma mensagem para mim lá no direct do Instagram mesmo, falando: assistiu o episódio da Fê, gostaria de ter uns minutinhos com você, Letícia. Você vai fazer uma consultoria diretamente comigo, só eu e você, para saber mais sobre a sua história e saber se eu posso te ajudar, tá bom? Que presente esse! Nossa, tenho certeza que você vai receber um monte de eu quero. E muitas pessoas, sem sombra de dúvida, que sabem, né, que tem como explorar ainda mais a sua influência, o seu poder através da sua voz. Então, convido vocês, que eu sei que é um público que se conecta muito com essa pauta. Então, vamos saber pedir ajuda, né? Vamos, uma vez que tem essa porta de entrada, vamos mandar eu quero, vamos lá mostrar nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades e, através delas, cada vez mais ter um poder e ter uma voz muito mais ativa. Letícia, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui compartilhando todos esses cases. Para mim é um privilégio te ouvir, é um privilégio aprender
E você já sabe que eu sou sua seguidora, você já sabe que tem muitas coisas que a gente faz juntas. Sim. Então, é muito bacana mesmo poder aprender e, mais do que isso, me inspirar com todas essas técnicas e dicas, viu? Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Obrigada pela atenção de vocês também. Ótimo. Obrigada, Fê. Até mais. E para vocês que ficaram com a gente até o final, já manda lá eu quero, já passa a seguir a Letícia. E deixa aqui seu comentário, sua dúvida, pontos que eu não explorei, porque aí você me dá, no mínimo, argumentos para chamar a Letícia de novo. Eu já quero explorar um pouco mais esses novos produtos, dessas novas mentorias. Então, coloca aqui embaixo, assim você me ajuda para esse novo convite. Compartilha, siga todas as páginas, já se inscreve no canal do YouTube, que sempre tem novidades. E até breve!